Então beleza, vamos ver se agora eu consigo terminar o vídeo que eu comecei ontem. Bom, eu gostaria de começar agradecendo então as demonstrações de preocupação e carinho que vocês tiveram, tá? Pela minha pessoa. E, bom, dando continuidade ao tema, eu vou agora falar sobre política, algo que eu nunca falei nesse canal porque eu acho que não cabia. E eu acho que agora cabe porque nós estamos à beira de fazer uma grandíssima besteira com esse país, tá? E aí, meu amigo, não vai ter canal de YouTube. Então, continuando, porque tá difícil. Então, nós estamos à beira de fazer uma grandíssima besteira com esse país. Por quê? Voltando no ponto que eu terminei no último vídeo, o povo do Rio de Janeiro elegeu o senhor Marcelo Crivella. Por que elegeu o senhor Marcelo Crivella? Elegeu o senhor Marcelo Crivella porque o senhor Marcelo Crivella é da bancada evangélica, tá? Grande parte da população carioca é protestante, tá? Os pastores mandaram votar e a população votou, tá? Porque ele não é um cara competente de forma nenhuma, não tinha um projeto de governo minimamente aceitável, tá? Não que eu seja fã incondicional do Marcelo Freixo, mas com certeza ele tinha um plano de governo muito melhor, tá? E não elegeram o cara. Tentativa número 3. Tudo bem. Então, elegeram o cara com a desculpa de que o adversário era usuário de maconha, que o adversário defendia os homossexuais, que o adversário... Enfim. Bom, tudo bem. Fato é que Marcelo Crivella foi eleito. E fato é que, assim como um certo candidato à presidência que tem um barulho muito grande, estranhamente, né? Ele se pautava, né? Se calçava em cima do tal do Fernando McDowell, que morreu, inclusive, recentemente, dizendo que o cara era muito bom, o vice dele, né? Que era muito bom, que não sei o que, e enfim, basicamente o Rio de Janeiro está na M, tá? Fizeram uma intervenção militar, não adiantou nada, tá? Para não dizer que piorou a situação. Então, isso a nível Rio de Janeiro. A nível Brasil, nós temos aí candidatos de um nível deplorável, tá? E temos candidatos aí de nível mediano, tá? Então, só que o problema é que temos candidatos de nível deplorável que podem ir para o segundo turno, tá? Como psicólogo, como graduado e pós-graduando, eu sou obrigado a dizer para vocês, tá? Eu sou um estudioso do comportamento humano, tá bom? Então, eu posso dizer para vocês o seguinte: combater violência com mais violência não resolve o problema em lugar nenhum do mundo. Bom, o nosso problema ele é um problema estrutural, tá? De negligência da educação básica, tá? Isso causou um problema de origem social, tá? Então nós temos uma população com baixíssimo nível de instrução, tá? E eu não estou falando só de questão de instrução formal, eu estou falando de instrução para analisar as questões da vida de uma forma um pouco mais complexa e menos imediatista, tá? Tentativa número 4. Então, nossa população carece de instrução formal hoje em dia e de instrução para analisar as coisas com um estofo um pouco melhor, tá? Isso é culpa dos nossos governantes e é culpa, hoje em dia, de nós mesmos, que
nos alimentamos de informações falsas, não buscamos informações confiáveis na internet. As ferramentas para você analisar os candidatos estão largamente disponíveis, tá? E a argumentação que eu vejo de certas pessoas para defender certos candidatos é no mínimo rasa. No mínimo rasa. Tá bom? Então eu vou dizer aqui o que eu penso do acontecido comigo, tá? E vocês concordem ou não. A minha visão é a seguinte: o que aconteceu comigo e o que acontece com muitas pessoas aqui na cidade do Rio de Janeiro e Brasil afora é resultado dessa falta de educação básica, tá? De qualidade, tá? E só não foi pior porque, eu não sei se os senhores sabem, mas arma custa caro, tá? Uma arma decente que funcione custa caro, justamente porque o acesso a essas armas não é facilitado, tá? Portanto, o bandido, o assaltante, para ele poder portar uma arma, ele precisa alugar essa arma com quem é dono da arma, normalmente outro bandido, tá? Que tenha mais condição financeira do que esse bandido que vai cometer o crime. Então ele aluga essa arma, né, por um determinado período, e ele tem que praticar um crime suficientemente bom para ele pagar a arma. Ou seja, crimes menores, como assalto à bicicleta, assalto a pedestre, esses crimes pequenos que normalmente não dão um retorno financeiro grande, eles vão ser praticados com o quê? Arma branca ou mão livre, tá? Por quê? Porque se o cara não fizer o dinheiro para pagar o aluguel da arma de fogo, ele morre, tá? É simples assim. Então, quando um cara vai assaltar um carro, um banco, enfim, com algo que ele vai ter um retorno financeiro significativo, ele vai usar uma arma de fogo. Por quê? Porque compensa ele usar arma de fogo, tá? Muito bem. O que aconteceria se nós tivéssemos acesso livre às armas, tá? Número 1, você teria uma disponibilidade de armas enorme no mercado, tá? No mercado formal e no mercado informal, tá? Mais ou menos o que aconteceu com as airsoft, tá? Que são utilizadas aí como simulacros, exatamente porque perdeu-se o controle da venda dessas armas, tá? E aí elas estão disponíveis para qualquer um vender. Elas entram no mercado criminoso e são usadas como simulacros, tá? Muito bem. Aí o pessoal usa o argumento que mas se eu tiver uma arma eu vou reagir e não sei o que. Bom, a questão é a seguinte: vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu sentar aqui para explicar um pouquinho para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação. A minha situação, tá? Vamos dizer que eu estivesse portando uma arma nessa situação que aconteceu comigo e os bandidos não estivessem portando uma arma, tá? Do jeito que eu fiquei alterado, fiquei muito, muito puto, tá? A minha intenção era de fato matar um dos caras, pelo menos um dos caras, tá? Eu provavelmente teria sacado a minha arma e teria matado um deles, por impulso, tá? Sabe o que ia acontecer comigo? Eu ia responder criminalmente, porque mesmo que fosse em legítima defesa, tá? Seria algo acima do necessário para uma legítima defesa, tá? Situação número 2. Se os bandidos tivessem arma e eu não tivesse arma, em uma situação onde os bandidos sabem que a maioria da população tem arma, eles já vão chegar atirando preventivamente, tá? Não que isso não aconteça hoje em dia, acontece, mas é um pouquinho mais difícil, tá? E eles sim teriam a arma porque seria de fácil acesso, seria mais barato.
lei do mercado, né? Oferta e procura. Se você tem muita coisa disponível no mercado, essa coisa baixa de preço, fica mais acessível, tá? Situação número 3. Tanto eles quanto eu teriam uma arma. Bom, nessa situação poderia morrer eu, o bandido, mais alguns inocentes em volta, porque haveria uma troca de tiros entre o cidadão e os bandidos. Imagine nesse cenário, então, a polícia se metendo no meio para tentar apartar o problema. Imagina a quantidade de munição que ia ser disparada e a chance de que todo mundo saísse no mínimo baleado. No mínimo baleado. O que aconteceu no meu caso? Aconteceu que 3 miseráveis foram me assaltar de mãos livres. E eu estava de mão livre. Nem eu nem eles tinham arma branca. Eu vi, não tinha arma, ninguém tinha arma branca, nem arma de fogo, nem nada. O que aconteceu foi o seguinte: quem estava na vantagem era eu, porque eu tinha uma bicicleta na mão e eles não tinham nada. Ninguém se feriu gravemente, ninguém saiu morto da situação. Todo mundo saiu vivo e bem, tá? Então, essa história se repete em todos os casos? Claro que não. Tem gente que vai morrer, tem gente que vai ser sequestrada, tem gente que vai tomar um tiro. Mas entenda a seguinte situação: eu sou um cara que posso falar isso para vocês com toda certeza, tá? Baseado em estudo. A melhor forma de se combater a violência não é com mais violência. A melhor forma de se combater a violência é através de um programa de educação sério. É evidente que a polícia tem que agir. Sim, a polícia tem que agir com inteligência. A polícia tem que agir com orçamento para que ela haja de uma forma correta. Tá? Só que o candidato que o pessoal está defendendo não vai fazer isso. Não vai fazer isso porque, número 1, ele não vai ter apoio. Isso é a primeira coisa. Lembre-se de Fernando Collor de Mello. Não vai ter apoio. Tá? Número 2, você massificar a educação através de escolas militares não é a solução. Não é militarizando as pessoas que você vai resolver o problema da violência. Você vai aumentar o problema da violência. Você vai criar com isso pequenas milícias que inclusive vão ser inimigas entre si, tá? Ao longo do tempo, é óbvio. Tá? Então você só vai modificar a violência, porque a violência surge do medo, surge da falta de respeito entre os iguais, surge da temeridade de se perder aquilo que se trabalhou para conquistar. E é justamente por conta da temeridade de perder aquilo tudo que se conquistou até hoje, em termos de direitos principalmente, em termos de direitos humanos principalmente, que é o que permite que você veja esse vídeo sem nenhum filtro, sem nenhum tipo de censura, que eu digo para vocês: não vote neste camarada, que eu não vou citar o nome. Não vote nesse camarada, vocês vão ser enganados como a população do Rio de Janeiro foi enganada com o seu Marcelo Crivella, tá? Essas pessoas que misturam política com religião, essas pessoas não são pessoas confiáveis, essas pessoas não são pessoas que vão cumprir com aquilo que estão dizendo que vão cumprir. Não que aquele que não mistura vá cumprir, não é isso, mas eu posso te afirmar com toda a certeza do mundo: eles não vão cumprir com aquilo que estão prometendo, tá? Basta que você veja o perfil desses caras. Não ouça o que eles falam. Vá atrás, pesquise. Porque falar é muito fácil. Agora, pagar os podres que eles fizeram ao longo do tempo, isso não tem como. Falou? Eu acho que eu me posicionei aqui, tá? Deixei bem claro. Não vou dizer em quem eu vou votar, tá? Alguns de vocês sabem em quem eu vou votar, tá? Mas pelo meu discurso vocês provavelmente já devem saber em quem eu tô pensando em votar, tá certo? Isso é só para que vocês reflitam, tá? Eu não quero que vocês mudem
o voto de vocês. Se você quer votar no camarada lá, vota, o problema é seu. Só que tenha consciência de que você foi avisado. Não venha depois dizer que não sabia, que o cara te enganou, que ele é um safado. Não. Se você foi enganado é porque você não teve a sagacidade de correr atrás, de refletir, de pensar que você estava sendo enganado. A culpa é sua de ser enganado, não do enganador que engana. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Pode deixar o seu dislike aí embaixo, pode comentar. Se você xingar, se você fizer propaganda de algum político, qualquer que seja, eu vou excluir o seu comentário. Aqui não é lugar para isso, tá bom? Então, assim, eu acho que um debate saudável, ok. Quem passar dos limites, eu vou exercer o meu direito ditatorial aqui dentro do meu canal e eu vou excluir sem dó nem piedade. Belezinha? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Falou.